Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui para mais um vídeo no nosso canal. Pessoal, hoje eu vou dar uma aulinha aqui para vocês de um tema absolutamente muito interessante. É uma aula que eu já dou há algum tempo, mas recentemente eu fiz uma propagandinha lá no Vem Cienciar falando sobre isso e o pessoal pediu alguns esclarecimentos. Então estou regravando aqui, fazendo um update nessa aulinha, utilizando o mesmo vídeo maravilhoso que eu costumo utilizar, porque ele é bastante didático, vocês vão ver aqui agora. É um videozinho que foi produzido pela BBC, aquele canal lá da Inglaterra, que passava na TV a cabo aí no Brasil, porém, infelizmente, pela audiência bastante baixa, ele foi descontinuado algum tempo atrás na América do Sul, inclusive também no Brasil. Então a gente tem que contar aqui com os videozinhos da BBC através da internet, né? Achar essas preciosidades aqui e utilizar eles para explicar pontos tão interessantes e tão importantes como o de hoje para vocês. Pois bem, gente, então hoje a aulinha, o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o dogma central da biologia molecular. Poxa, professor, dogma central, que coisa estranha, que palavra. Ah, vou desligar. Não, calma. Pessoal, dogma é uma palavra aqui que mesmo dentro da ciência, da genética molecular, é que ela deu alguns probleminhas, eu não vou contar essa história aqui para vocês hoje, porque dogma, como vocês sabem, é algo dogmático, algo que nunca muda. Por exemplo, dentro das religiões, a gente tem o dogma, alguns dogmas você tem que aceitar aquilo, não adianta perguntar por quê, não adianta discutir, aquilo sempre vai ser, acabou, é daquele jeito. Na ciência, pelo contrário, a gente tem um câmbio de ideias, uma mudança constante. Hoje eu ou vocês fazem aí uma teoria e a gente se acha a última bolacha do pacote, se acha muito importante. Amanhã vem alguém e dá uma rasteira na gente, mostra que a gente estava errado. E é assim que o mundo evolui, é assim que a ciência evolui. Né? Então, a palavra dogma aqui não ficou muito bem colocada, mas enfim, ela é utilizada até hoje para se referir, pessoal, a o processo básico de funcionamento de cada uma das células de vocês. Ah, prof, mas mesmo assim eu vou desligar aqui, não quero ver esse vídeo porque eu não estou interessado em saber como eu funciono, eu só quero me usar. Pois bem, pessoal, eu faço sempre um alerta para os meus estudantes. Você pode utilizar uma TV, você pode utilizar um carro maravilhoso, bonitão aí como vocês têm e nunca nem querer saber como ele funciona. É o direito seu, ok, não tem problema. Se der o pau lá, né, se estragar a televisão, se o carro parar de funcionar, vocês vão levar em algum lugar para consertar a televisão ou para consertar o carro. Ah, prof, claro, sim, tudo bem. Mas também se eu ficar doente, eu vou procurar algum médico, algum profissional de saúde aí, um psicólogo, para me, entre aspas, consertar. Eu não preciso ficar entendendo como eu funciono. Bom, é aí que vem a grande sacada que a gente deve ter para a nossa vida. Se você levar a tua TV ou teu carro estragado para a pessoa consertar e ela falar para ti, não tem mais jeito, abandona, troque, você vai fazer o quê? Você vai abandonar, vai jogar no lixo a TV, vai tentar vender o carro, vai, sei lá, entregar num ferro velho, não sei o que você vai fazer e vai provavelmente comprar outro. Agora, se você chegar num médico, num nutricionista, num psicólogo e eles te disserem não tem mais jeito, olha, você vai estar com um problema bastante grande, porque não tem como abandonar o teu corpo, né, e trocar completamente por outro. Então é sim, pessoal, fundamental que a gente entenda uma regrinha muito básica, muito simples. É só assistir esse vídeo aqui, se você não quiser se tornar um super especialista. Se você quiser aprender mais, depois tem que olhar outros vídeos, estudar, de repente até fazer uma graduação, um mestrado aí nessa área. Mas não absorvam a mensagem desse vídeo maravilhoso aqui hoje da BBC para entender a regra de funcionamento básico das células de vocês, certo? Eu vou fazer algumas pequenas correções ao longo do vídeo, porque como eu acabei de falar, ele é um vídeo produzido pela BBC para a sociedade, para pessoas que estão lá nas suas casas querendo entretenimento e de repente você não pode entregar tudo muito certinho cientificamente, porque senão a coisa fica um pouco meio chata, as pessoas desligam e vão para outro canal. Então é preciso fazer uma certa fantasia aqui com corzinhas, com conceitos não muito bem corretos. Então eu vou ir corrigindo aqui,
tá? Algumas coisinhas para vocês. Pois bem, pessoal, a regra de funcionamento básico das nossas células, ou o dogma central aqui da biologia molecular, ele diz que todas as proteínas que são produzidas para que o meu corpo funcione são produzidas dentro das minhas próprias células. Quando eu falo isso, o pessoal tem uma tela azul e fala, prof, não, calma aí. Eu estudei, eu sei que a gente tem que se alimentar, que a gente tem que comer proteína, para a gente ter proteína, para a gente ter saúde. Pois é, pessoal, sem uma aula de nutrição aqui, a gente absorve as proteínas da alimentação, seja proteínas animais ou vegetais, a gente quebra essas proteínas em partículas, em pedaços menores que são chamados aminoácidos. Esses aminoácidos, sim, são captados pelas nossas células porque eles são pequenininhos. E esses aminoácidos são utilizados dentro das nossas células segundo essa regrinha que eu vou falar aqui para vocês para construir as nossas proteínas. Então, olha o ganho que vocês estão tendo assistindo isso aqui agora. Não adianta gastar lá 150, 200 reais para comprar um frasco desse tamanho aqui de colágeno, de proteína colágeno, para querer ficar com a pele bonita. Porque quando vocês absorverem aquela proteína colágeno, ele vai ser destruído em aminoácidos, os aminoácidos vão ser captados pelas células de vocês, vão ser distribuídos para elas, captados, e elas vão utilizar aqueles aminoácidos não necessariamente para fazer colágeno. Talvez elas precisem de algumas outras proteínas prioritariamente lá dentro da célula, ok? Então é muito melhor a gente ter uma alimentação balanceada e talvez até uma suplementação com aminoácidos, como muitos atletas, como pessoas de academia gostam de fazer. Se vocês pegarem lá aqueles suplementos e virarem ali atrás do rótulo, vocês vão ver lá os nomes dos 20 aminoácidos que estão ali na dose do suplemento, na dose diária que vocês têm que tomar. Aí sim, aí todas as células de vocês vão estar supridas com todos os aminoácidos de todas as qualidades possíveis que a gente precisa captar. E talvez aí então as suas células epiteliais possam construir o seu colágeno dentro de você conforme a regrinha que elas têm lá dentro das células. Viu? Já foi um grande ganho aqui para vocês se assistiram só essa parte inicial. Mas vamos para o videozinho para ver então um pouco esse dogma central da biologia molecular que diz que a informação para fazer as proteínas de vocês vem de uma molécula chamada RNA e esse RNA vem de um DNA que está lá dentro do núcleo de cada uma das células de vocês. Então, passando aqui para o videozinho, vou soltando ele aqui, vocês já estão vendo ali, a gente está mergulhando dentro de uma célulazinha. Esse é só um pedacinho desse documentário, tá, pessoal? Essa aqui é a parte 3, mas um documentário bem interessante, se vocês puderem, assistam ele inteiro. Então, nessa parte aqui, a gente está mergulhando na célula, já está vendo ela ali e está começando a aparecer uma esfera ali, que é o nosso núcleo. Então, lá dentro do núcleo está o nosso DNA. A gente entrou aqui dentro do núcleo e vocês estão começando a ver cromossominhos. E aí o pessoal que me segue, que já estudou comigo, mas cromossomos dentro do núcleo? Os cromossomos não são um formato do DNA muito específico de quando a célula está em divisão? Sim, vocês estão completamente corretos. É só clicar aqui em cima para tirar essas dúvidas específicas. Então aqui deveria estar a cromatina, mas é um vídeo feito para a sociedade. Se as pessoas não veem os cromossominhos aqui dentro, elas não vão entender que a cromatina é o DNAzinho dela. Então é muito mais legal para eles ver os cromossominhos. Como vocês estão muito avançadinhos, me seguem aí, estudam, vocês já sabem que isso aqui é um erro, é uma licença poética aqui dentro do videozinho. Então vamos continuar afundando. E a gente chega então agora lá no DNA, numa representação muito mais bonitinha aqui, as nossas cadeias de DNA, num formatinho muito mais parecido com a cromatina. E ele vai falar então ao longo do videozinho aqui, a informação para fazer as nossas proteínas está aqui, está escrito na sequência de basezinhas do nosso DNA. Aquele mesmo DNA que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe e que a gente deve cuidar muito bem dele ao longo da nossa própria vida. Por quê, pessoal? Porque se eu tiver problema aqui no DNA, o RNA que ia sair a partir dele já não vai sair e aí eu não vou ter proteína produzida. E se eu não tiver proteína produzida, aí sim eu tenho um problema muito grave, porque as células necessitam de proteínas para fazer tudo. Ou seja, a nossa vida depende das proteínas. Soltando aqui.
E agora, regiões específicas desse DNAzinho, que são chamadas de genes. Essas regiões então têm a sequência para fazer lá no final as proteínas de vocês. Elas podem ser lidas por enzimas como essa aqui, a nossa querida RNA polimerase. A RNA polimerase, polímeros, RNA polimerase, então lê um determinado trecho do DNA de vocês, um gene, e ela produz essa molécula aqui em amarelo, que é chamada de RNA, o ácido ribonucleico. Então, todos os nossos RNAs são produzidos lá dentro dos nossos núcleos. Tá aqui, ó, ela parece um trenzinho andando bem rapidamente sobre o trilo de DNA e está fazendo aqui um RNA que está ficando grande, está formando grampos e vai terminar escapando dela em algum momento. Pois bem, quando esse RNA ainda lá dentro do núcleo escapa da nossa RNA polimerase, ela para, né? Ela terminou de ler o nosso gene. Esse RNA agora ele tem o objetivo de levar uma mensagem lá para o citoplasma, mas antes ele precisa escapar de dentro do núcleo. Lembre-se que nós estamos aqui dentro do núcleo da célula. O pessoal também mais adiantadinho aí já que me segue, provavelmente já ouviu falar que existem diferentes tipos de RNAs. Esse aqui é o RNA mensageiro, é aquele que tem a mensagem. Depois eu faço um outro videozinho aí para vocês mostrando os outros tipos todos bem interessantes de RNAs que a gente tem dentro das nossas células. Então o RNA está ali navegando, e ele está encontrando um poro para ele passar lá para o citoplasma. Está ali, ó, ele passou pelo poro nuclear e agora a gente está com a câmera lá fora, lá no citoplasma. Então fora do núcleo, e está vendo aquele RNAzinho vindo. Esse RNAzinho mensageiro está vindo para onde? Ele está vindo para encontrar uma estrutura celular chamada ribossomo, que é essa que vocês acabaram de ver sendo montada aqui. Então o ribossomo, a sua subunidade maior e a sua subunidade menor, se acoplaram no RNA mensageiro. Opa, você me trouxe uma mensagem para eu produzir uma proteína? Sim, eu trouxe. Então vou ler você agora. E agora vocês vão ver o ribossominho caminhando sobre o RNA mensageiro, lendo as basezinhas ribonucleotídicas desse RNA mensageiro. Tá aqui, ó, bem rapidinho, lendo lá o RNA. E cada vez que ele lê 3 basezinhas desse RNA mensageiro, ele encaixa, pessoal, aqui, ó, uma bolinha vermelha, um aminoácido. Ou seja, ele vai juntando os aminoácidos numa ordem que o RNA mensageiro trouxe para ele. É a ordem essa que está escrita lá dentro do núcleo das nossas células, no nosso DNA. Que legal, né? Como uma coisa depende da outra. Então, ali, as bolinhas vermelhas vão sendo juntadas, a cadeia polipeptídica está nascendo, basicamente aqui é a proteína, vamos pegar uma licença poética também, é a proteína nascendo lá num ribossominho dentro da célula de vocês. Então, ali, ó, estou lendo o RNA mensageiro, os aminoácidos estão sendo incorporados, vermelhinho, olha ela nascendo aí, ó, a nossa proteína. Prof, quem é essa proteína que está nascendo aí? Pois é agora, não sei, pessoal. Todas as proteínas de vocês, inclusive o colágeno, que a gente começou falando aqui no início desse vídeo, é produzido assim, lá dentro do citoplasma das células de vocês. E aqui poderia ser não o colágeno, mas poderia ser a queratina, que eu já falei aqui num videozinho outro, quando eu exemplifiquei as escalas pensando no cabelo. Poderia ser aqui a estona, que eu já exemplifiquei aqui quando eu falei sobre a epigenética. Enfim, todas elas são produzidas dessa mesma maneira. Soltar aqui para vocês verem a finalização do processo. Pum, pum, pum. Pronto, tá aí. Essa cadeia polipeptídica, basicamente a nossa proteína, será agora então enviada para o local na célula onde ela deve trabalhar, onde ela deve fazer a função para a qual ela nasceu. Então, pessoal, de novo, cuidado aqui com o determinismo genético. É óbvio que o nosso DNA é importante, porque ele tem a informação que no final lá do processo vai dar origem às nossas proteínas. Sim, então se eu tiver uma mutação no meu DNA, uma quebra, um problema no DNA, eu não vou ter mais o manual de funcionamento, eu não vou mais ter a instrução para fazer a proteína. E aí a falta de proteína vai dar um colapso na minha célula e depois no meu órgão e enfim, pode me levar até a morte, dependendo a gravidade do problema e a quantidade de células que tenham esse problema. Sim, isso é verdade.
mas tem muito mais coisa aqui pelo meio do caminho. Então eu não estou falando aqui para vocês de epigenética, eu não estou falando aqui de splicing alternativo, eu não estou falando aqui de mudanças de regulação pós-transcricional, de mudanças pós-traducionais, enfim. Tá? Então muito cuidado, o DNA está relacionado, mas ele não dita necessariamente um produto final. Porém, sim, problemas nele causam problemas nas proteínas, e problemas em proteínas podem dar, então, coisas muito ruins para nós. Inclusive, quem quiser ver aqui, eu já falei sobre a alfa-sinucleína, que muitas vezes, no caso do Parkinson, ela é produzida corretamente, a gente não tem nenhum problema no DNA, nem no RNA. A questão é que a proteína, depois de pronta, ela resolve entrar num dobramento diferente. E quando ela entra num dobramento diferente, ela faz coisas totalmente diferentes do que ela deveria fazer, podendo levar à morte dos neurônios dopaminérgicos e aí causar o nosso triste Parkinson. Pois bem, pessoal, mas resumindo, então agora vocês já sabem que para vocês funcionarem vocês precisam de proteínas, que essas proteínas são sempre produzidas dentro das células de vocês, que para isso vocês precisam de aminoácidos da alimentação, seja alimentação animal, vegetal, seja alimentação com suplementação, e depois então é só cuidar do DNAzinho de vocês que as próprias enzimas produzidas lá dentro vão fazer o processo bonitinho como ele deve ser feito. Ou seja, ler os genes lá no DNA, produzir o RNA e esse RNA vai então depois levar uma informação para fazer as proteínas. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse videozinho que é bastante básico e bem rápido, eu posso gravar aqui para vocês, pessoal, sobre pontos específicos. Já prometi aqui gravar sobre os tipos de RNAs, mas eu posso falar aqui especificamente sobre o funcionamento dos ribossomos, como é que os antibióticos interagem com eles, enfim, tem assunto aqui para a gente ficar falando durante um tempo infinito, certo? Mas vai depender, claro, da curiosidade de vocês. É só deixar aí nos comentários pedir que assim que sobrar um tempinho, eu gravo e ainda cito vocês no videozinho. Beleza, galera? Mas por hoje a gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.